Glória a Deus. Nas mãos, Pai seja convosco. Vamos mais uma vez adorar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Prestar a Ele o nosso culto de louvor, de adoração. Exaltarmos e bendizer aquele que vive, que reina para todo sempre. Amém? Vamos orar no nome de Jesus. Se você puder já fechar os seus olhos, nós vamos aqui falar com o Senhor através da oração. Senhor Deus e Pai, o Senhor é o Deus que está acima de tudo e de todos, Senhor. Não há outro como Tu, não há outro igual a Ti. Nós sabemos, Senhor, que nós somos tão falhos, Deus, mas o Teu amor e a Tua graça e misericórdia, elas se renovam a cada dia sobre cada um de nós. Obrigado pelo Teu amor, pelo Teu cuidado. Eu peço, Espírito Santo, que o Senhor venha falando com cada vida, Deus amado. Entrando agora em cada lar, Senhor. Visitando agora, curando os enfermos, repreendendo todo o mal sobre as nossas vidas. Fala conosco por meio da Tua palavra. Nos abençoe, nos direcione, Deus amado. Toma este culto em Tuas mãos. Que tudo que aconteça aqui seja para a honra e a glória do Teu santo nome. Se nós oramos, já te damos graças. No nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Vamos adorar o Senhor. Vamos dizer para o Espírito Santo: é bem-vindo neste lugar, é bem-vindo na minha vida, na sua vida. Que Ele venha aquecendo os corações, que Ele venha com cura, com poder, que Ele venha enchendo com a presença dEle. Aleluia, Deus. Nosso amigo Santo Espírito, aquecer os corações, vem com cura e todo o seu poder, vem manifestar o seu sinal. Vem, Senhor Jesus. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Nosso amigo Santo Espírito, Ele é o nosso amigo. Aleluia, Senhor. Esperamos pelo Teu soprar. Vem nos ungindo com Teu óleo, Senhor. Com Seu óleo venha nos ungir. E com Seu fogo vem nos batizar. O que dizer diante da presença dEle? O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Muito mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. E o que dizer, o que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui.
sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, com a tua presença, Deus. Faz de novo, Senhor. Faz de novo, faz de novo. Teu povo ama-te mais uma vez. De novo, faz de novo. Teu povo ama-te mais uma vez. De novo, faz de novo. O teu povo clama a ti. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Declare o que dizer a ele, o que dizer, o que fazer quando ele vem. Quando ele vem sobre as nossas vidas, mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Aleluia, Espírito Santo. Nós te desejamos outra vez, Senhor. O que dizer com palavras diante da tua grandeza, diante da tua presença? Nós desejamos a tua presença muito mais sobre nós, Senhor. Aleluias, amém? Que ele seja muito mais do que bem-vindo na sua vida, na sua casa, na sua família. Aleluia, Deus. Tu és maravilhoso, Senhor. Aleluia, Senhor. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de respirar, soprastes tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo e nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, sim, Deus, vivo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido bom, tu tens sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu és maravilhoso, Senhor. E tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso
Senhor, não há outro como tu, não há. Com maravilhosa graça o Senhor nos tem alcançado, Deus. Nós te louvamos e nós te agradecemos por este amor, Jesus. Ele traz luz para as sombras, traz luz para as sombras, escala as montanhas para me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Ele traz luz para as sombras, escala as montanhas para me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Ele traz luz para as sombras, escala as montanhas para me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus, o que deixa as 99 só para me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Aleluia, Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. A Ele nós damos toda a honra, toda a glória. E nós agradecemos tudo aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas e muito mais o Senhor Ele tem para fazer e para realizar sobre cada um de nós. Amém? Irmãos, vamos aqui à palavra do Senhor. Você já abra sua Bíblia comigo na carta do apóstolo Paulo, carta de Tito, amém? Tito. Nós vamos ler o capítulo de número 2, vamos lá no capítulo de número 2, a gente vai ler a partir do versículo de número 11. Tito, capítulo 2, a partir do versículo de número 11. Diz assim a palavra do Senhor. Tito 2, 11. Porque a graça de Deus que trouxe salvação manifestou-se a todos os homens. Amém? Tito capítulo 2, verso 11. Porque a graça de Deus que trouxe salvação manifestou-se a todos os homens. Vamos orar por esta palavra. Senhor, fale conosco por meio da Tua palavra. Direcione os nossos corações. Ministre sobre as nossas vidas. Fale conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade. Cada coração agora possa estar aberto, Senhor, para podermos receber do Senhor. Não seja eu, mas seja o Teu Espírito Santo a me usar para a honra e a glória do Teu santo nome. Assim nós oramos e damos graça. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos falar um pouco, irmãos, sobre a graça do Senhor, sobre salvação. Neste primeiro domingo do mês de julho. E teríamos um culto de ceia, né, na nossa igreja, na congregação, né, junto com os irmãos. E depois dessa pandemia, a gente está ceando agora sempre no segundo domingo do mês. Mas estamos aproveitando o culto de domingo, primeiro domingo, a gente está ministrando, seria o culto da família, né? Mas eu creio que já será uma preparação para o próximo domingo a gente já estar ceando com o Senhor. Então vamos falar um pouco sobre salvação, sobre a graça do Senhor, que ainda existe na mente de muitos uma confusão, ou às vezes um mau entendimento a respeito do que é a graça, do que era a salvação.
Alguns levam ao extremo e outros não atentam para isso, a forma que seremos salvos ou como seremos salvos, o que é preciso fazer para ser salvo, o que eu faço que perco a minha salvação. Uns acreditam que perde a salvação, outros acreditam que não perde a salvação, que uma vez salvos para sempre. Mas eu não estou aqui para discutir pensamentos teológicos, eu estou aqui para a gente poder sermos ministrados pela palavra de Deus. A palavra é viva, é eficaz, ela é por completo, e é que o Espírito Santo vem falando nos nossos corações. Mas vamos lá. A palavra está nos dizendo, o apóstolo Paulo escrevendo a Tito, que porque a graça de Deus que trouxe salvação manifestou-se a todos os homens. Então, vamos começar a falar deste ponto de vista aqui que o apóstolo Paulo, por meio do Espírito Santo, estava levando ali essa palavra àquela igreja. A graça foi manifesta, a salvação, a oportunidade da salvação. Ela veio para todos. João já vai nos dizer isso, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a salvação ela é para todos. A graça do Senhor ela foi manifesta para todos, como está nos dizendo aqui. A graça ela trouxe a salvação. O que é a graça? Nós sabemos que a graça é um favor imerecido. Graça é isso, é você receber algo que você não merece. Então você foi agraciado por isso, Quando você recebe algo a qual você não merecia receber. Então, graça é isso. E a graça foi manifesta em forma de salvação na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós não merecíamos nada do que Jesus passou por nós, mas Ele passou, Ele fez, Ele sofreu, justamente porque ali era a manifestação da graça. Ali era a operação do amor de Deus sobre as nossas vidas, Porque uma coisa são palavras e outra coisa são ações e atitudes, As nossas ações e as nossas atitudes irão comprovar ou não as nossas palavras, Então, não é eu falar, não é eu sair palavras bonitas da minha boca, mas aquilo que vai testificar quem eu sou são as minhas ações, É aquilo que eu faço. Então, se nós lêssemos hoje a Bíblia e a palavra falasse de um amor de Deus, e somente um amor que não operou, que não teve obras para comprovar esse amor, talvez nós ficaríamos duvidosos desse amor de Deus. Mas o amor de Deus não deixa dúvida, porque o amor de Deus não foi só de palavras, mas o amor de Deus foi comprovado na obra redentora do seu único Filho, morrendo por nós na cruz do Calvário. Então o amor de Deus é comprovado quando você vê uma imagem de um Cristo crucificado, de um homem ali pregado numa cruz. Quando você assiste um filme, principalmente se passa esses filmes na Semana Santa, que vai ali passar a crucificação de Jesus. Então aquilo ali é a demonstração não só de palavras, mas de atitude do que Deus fez por mim e por você. Então essa graça que o apóstolo Paulo está escrevendo aqui, ela trouxe salvação, e essa salvação se manifestou entre os homens. Jesus se manifestou, se fez servo, foi obediente até a morte de cruz. Ele assumiu a figura humana, ele encarnou, é o Deus encarnado, que andou sobre esta terra, que assim como eu e como você passou por todos os sentimentos humanos, sentindo fome, sede, tristeza, dor, alegria, tudo aquilo que eu sinto como ser humano, que você sente como ser humano, esses sentimentos também estiveram na pessoa de Jesus, porém ele foi o único que não cometeu pecado, que venceu o pecado, e que na cruz do Calvário, quando foi morto, mas ao terceiro dia ressuscitou e também venceu
a morte. Então essa graça veio para todos. A salvação, eu creio e prego que ela é para todos. Mas existem coisas que nós precisamos aprender a respeito desta graça. E a continuação do texto, olha o que vai dizer a palavra. Versículo de número 12, no capítulo 2 de Tito. Vamos ler o 11 e aí a gente já continua no versículo 12. Porque a graça de Deus que trouxe salvação manifestou-se a todos os homens. Verso 12. Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos de maneira sóbria, justa e piamente neste mundo presente. Olha só que interessante, porque ao contrário de muitos pensamentos, quando se fala de graça, parece que quando se fala que nós estamos vivendo no tempo da graça, é como se Deus agora tivesse fechado os olhos para o pecado e Deus não se importasse mais com o pecado. Só que não é isso. Viver no tempo da graça é viver aprendendo. Paulo está dizendo, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos de maneira sóbria, justa, piamente neste mundo presente. A salvação, ela veio para todos. A graça, alcança todos. Mas nós precisamos entender que salvação e graça é algo que nós precisamos aprender por meio da palavra. E quando nós estamos caminhando na salvação e na graça, nós somos ensinados o quê? A renunciar. A renunciar. Não existe graça e não tem como você desfrutar da graça sem renúncia. Não existe salvação sem renúncia. E não tem como eu ser salvo se não renunciar o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. A impiedade e as concupiscências mundanas. Então não tem essa. Hoje eu estou no tempo da graça, eu posso viver a minha vida de qualquer jeito e apenas frequentar uma igreja. Não. Se você vive assim, você ainda não conheceu a graça. Você não está desfrutando da graça. Porque a graça me ensina a renunciar. A verdadeira mensagem e pregação sobre graça vai te ensinar a renunciar. Porque graça não foi de graça. A graça que manifesta sobre o mundo, ela teve um alto preço. Que não foi ouro nem prata, mas foi o precioso sangue de Jesus. Então desfrutar da graça é viver uma vida de renúncia. E para isso eu preciso aprender sobre isso. E a palavra de Deus ela vai me ensinando a praticar essa renúncia, a viver essa renúncia. Então, ensinando-nos que renunciando que a impiedade e as concupiscências mundanas, as concupiscências do mundo, os desejos mundanos, das coisas mundanas, eu preciso renunciar isso, para que eu possa viver inteiramente desfrutando desta graça e da salvação. Aí eu passo a viver o quê? Eu passo a viver de maneira sóbria, justa e piamente neste mundo presente. Eu passo a viver de uma maneira sóbria, ou seja, eu não sou embriagado pelas coisas deste mundo. Lembra quando Jesus ele disse, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. A palavra do Senhor nos diz isso. Então viver sóbrio, esse vinho a qual a palavra está dizendo, não é a bebida alcoólica, mas é tudo aquilo que nos embriaga com as coisas deste mundo, que tira a nossa sobriedade das coisas de Deus e nos leva a viver embriagado pelos desejos deste mundo, pelas coisas deste mundo. Como nós estamos aprendendo na escola bíblica, como eu ministrei a palavra na sexta-feira, falando lá de Daniel.
tirar o foco das coisas daqui, não ser embriagado por essas coisas, então eu vou viver sobriamente, ou seja, eu vou viver pensando nas coisas do alto, a graça, ela vai me levar a isso. Neste mundo presente, eu não ser embriagado com as concupiscências do mundo, com as coisas deste mundo. A gente vai ler outro texto que se encontra em 1 Tessalonicenses. Vamos abrir lá em 1 Tessalonicenses. Só você ir voltando aí nas cartas e você vai encontrar. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, diz assim a palavra do Senhor. Além disso, vos rogamos, irmãos, e vos exortamos no Senhor Jesus que, assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir mais e mais. Olha o que Paulo está escrevendo agora, a sua primeira carta aos Tessalonicenses. Paulo está dizendo, assim como vocês, primeiro ele diz, além disso, rogo-vos, irmãos, né? Eu rogo-vos e vos exorto, né? Eu trago uma exortação para vocês, no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus. Existe uma maneira que agrada a Deus e uma maneira que desagrada a Deus. E Paulo está escrevendo e dizendo, irmãos, eu rogo-vos e exorto a vocês, a igreja de Tessalônica, que assim como vocês receberam de nós, Paulo estava falando ali, dos apóstolos, dos discípulos, vocês também andem desta mesma maneira. Eu estou ensinando a vocês a maneira que vocês devem andar para agradar a Deus. Então, irmãos, a graça não é algo que veio para trazer uma libertinagem na nossa vida. Não existe, porque eu estou no tempo da graça, eu não devo mais tomar cuidado com as minhas atitudes, com a minha vida. Pelo contrário, eu preciso ser ensinado diante desta graça a andar de uma maneira que agrade a Deus. Será que Deus tem se agradado da maneira como eu tenho vivido? Será que Deus tem se agradado da maneira como você está vivendo? Você tem vivido para agradar ao Senhor? Então Paulo está nos ensinando isso. Maneira como convém andar e agradar a Deus. Assim andai para que continueis o que? Progredir mais e mais. Há um crescimento espiritual para nós. E Deus quer que você progrida mais e mais na maneira de andar e de agradar a Ele. Continuação do texto. Porque vós sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. Os mandamentos que nos têm sido dados pelo Senhor Jesus. Né? Você que é da igreja, você que congrega, você que tem um pastor, você sabe a maneira como a palavra ensina para andar e agradar ao Senhor. Qual a maneira que nós temos andado? E no verso 3, porque esta é a vontade de Deus, o que? A vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. A vossa santificação. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. A vontade de Deus. A palavra do Senhor nos fala que é da vontade de Deus que todo homem seja salvo. A palavra do Senhor está nos dizendo que é da vontade de Deus que nós andemos em santificação. Então, graça e viver no tempo da graça não é viver fora da santificação, mas pelo contrário, é viver e andar em santificação. Nós precisamos caminhar desta maneira que agrada a Deus, com a nossa vida em santificação. Aí, se nós formos aqui para outro texto, nós podemos ir aqui lá em Efésios. Não, vamos lá em Gálatas. Volta mais um pouco aí nas cartas.
Gálatas. No capítulo de número 5. Gálatas capítulo 5, verso 16. O primeiro texto que nós lemos, nós vimos que a graça foi manifesta. A salvação se manifestou por meio da graça, Jesus. Mas nós temos aprendido que a graça, agora pronto, Jesus já morreu na cruz do Calvário, eu posso viver a minha vida de qualquer jeito, porque o sacrifício já foi feito na cruz. Não. O sacrifício já foi feito, a salvação é só por meio de Jesus. Mas existe maneira que nós devemos andar para agradar a Deus. Existem maneiras. A Bíblia nos ensina essas maneiras. E agora nós vamos ler mais um texto em Gálatas capítulo 5, verso 16, que diz: Isto vos digo, andeis no Espírito, e não satisfareis os apetites da carne. Andeis no Espírito. Então, se nós estamos aprendendo com essa palavra, a forma que nós devemos andar para agradar a Deus, é somente no Espírito. Se o homem não andar no Espírito, quando eu falo homem, eu estou aqui, homem, mulher, jovem, se o ser humano, se a pessoa, se o cristão, se o discípulo, ele não andar em Espírito, ele não consegue agradar a Deus. Porque só existe duas maneiras de nós vivermos nessa terra e de nós andarmos nessa terra. Ou nós andamos no Espírito, ou nós andamos na carne. Não há unidade entre o Espírito e a carne. Paulo vai nos dizer que há uma guerra entre esses dois, que eles militam um contra o outro. Se eu quero agradar a Deus, eu preciso andar em Espírito. Mas se eu quero agradar a mim mesmo, eu vou andar na carne. Dificilmente você vai andar no Espírito e agradar a sua. Dificilmente não, impossível você andar no Espírito e agradar a sua carne. Assim como é impossível você andar na carne e agradar ao Espírito. Por isso que quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, logo acontece uma guerra interior. E todos os dias essa batalha é travada. E essa batalha não é vencida quando nós batizamos nas águas. Essa batalha não é vencida quando nós tomamos a ceia do Senhor. Essa batalha, ela é constantemente, continuamente até a volta de Jesus. A carne sempre vai estar batalhando e lutando contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Por isso que muitas das vezes na nossa vida tem hora que a gente está caminhando em um caminho que nós estamos agradando a Deus, mas isso não está trazendo muita satisfação para a nossa carne. Aí a gente decide mudar de direção e a gente vai caminhar em um caminho que nós estamos agradando a carne, mas não estamos agradando a Deus. Por que há muitos afastados da presença da igreja do Senhor? Porque chegou um ponto em que eles entenderam ou acharam que não valia mais a pena caminhar agradando a Deus, agradando o Espírito, e decidiram caminhar agora para agradar a sua carne. E como eu disse, irmãos, é impossível a gente agradar a Deus se não for por meio do Espírito, porque as nossas obras, elas são trapo de imundícia. Não adianta você ou eu querer agradar a Deus com as nossas obras. Isso não funciona. Não adianta a gente querer agradar a Deus sendo bom para os outros, fazendo bem. Isso é a obrigação de todo ser humano. Isso é a nossa obrigação. É a mesma coisa de você ter um serviço, ter um trabalho, ter um emprego. Você ganha para trabalhar ali. E você vai lá, digamos que você é uma empregada doméstica. Você vai lá pela manhã no seu trabalho, você limpa a casa, você faz o almoço, você lava a roupa. Você cuida da casa, o seu trabalho.
E no final do dia, a tua patroa, o teu patrão, eles não têm obrigação de, quando você vai saindo para ir embora, olhar para você e dizer, oh, muito obrigado. Ah, tá aqui um presente, flores para você, tá aqui um presente por você ter cuidado da casa, por você. Não, isso é o seu trabalho. A gentileza pode acontecer, a pessoa dizer, mas você ganha para isso. Então, Deus não fez o ser humano para fazer o mal aos outros. Fazer o bem para o outro é a nossa obrigação, o nosso dever. Você não está agradando a Deus para isso, com isso. Então não dá para agradar a Deus por meio das nossas obras. Só dá para agradar a Deus se nós andarmos no Espírito e por meio do Espírito. Nós somos chamados a andar no Espírito. E aqui a palavra está nos dizendo, isto vos digo, andeis no Espírito, e não satisfareis os apetites da carne ou os desejos do vosso coração. Porque os anseios da carne se opõem aos do Espírito, e os do Espírito contra os da carne, pois opõem-se mutuamente, a fim de que não consigais fazer o que quereis. Porém, se deixardes que o Espírito vos guie, já não estáis sob a lei. Essa batalha, essa guerra. Quando você faz algo para Deus, a carne logo se opõe. E quando você faz algo para a carne, o Espírito logo se opõe. Quando você agrada a Deus, a carne sofre. Quando você agrada a carne, o Espírito sofre. Essa batalha, essa luta. E se nós queremos agradar a Deus, nós precisamos andar no Espírito. E viver sob o direcionamento do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Somente desta maneira. Então essa batalha, ela é grande, ela é pesada. Mas se nós deixarmos o Espírito nos guiar, ou seja, se o Espírito for o Espírito Santo, é o Espírito Santo quem está nos conduzindo, então nós vamos agradar a Deus e nós já não vamos estar sob a lei. Então nós precisamos cada dia mais viver sobre aquilo que agrada a Deus, tendo a certeza e a convicção de que graça não tem nada a ver com libertinagem. Nós fomos livres, sim, a palavra diz isso. Lá no capítulo de João, lá em João capítulo 8. Evangelho de João capítulo 8. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa libertação que a verdade traz é a libertação sobre o poder do pecado. Não uma libertação para mim se entregar ao pecado. Escravo nós éramos antes de Jesus, agora depois de Jesus nós fomos livres. Mas a liberdade é diferente da libertinagem. E é o que muitos cristãos querem viver hoje nas igrejas. Uma liberdade com libertinagem. Jovens praticando sexo fora do casamento como algo que seja normal, né? Um namoro, ali no namoro sem compromisso. Quantos jovens crentes estão namorando hoje, na próxima semana é outro namorado, na outra semana é outro namorado. Quantos jovens hoje cristãos já não têm a consciência, já não é mais tocado pelo Espírito Santo, quanto às suas vestimentas, suas roupas, não há mais uma diferença entre uma jovem da igreja e uma jovem que não serve a Deus, que não conhece a palavra. Muitas das vezes a vestimenta é a mesma. Porque eu sou livre, você é livre sim, mas você foi livre para agradar a Deus e não para agradar ao mundo. E muitas das vezes na igreja existe essa libertinagem. Essa coisa que parece que não tem nada a ver, que tudo é normal. Mas a palavra ainda continua sendo a palavra. Pessoas que não têm mais compromisso com Deus, compromisso com a igreja, compromisso com a sua liderança.
Hoje está numa igreja, amanhã está em outra, depois está em outra, e vive rodando e rodando, e não se firma em lugar nenhum, e não tem uma identidade gerada, e não tem um pastor sobre a sua vida, porque não quer ser cobrado, porque não quer prestar conta diante de um líder espiritual. O meu negócio é com Deus. Querido, não tem como você servir a Deus se você não se submete a uma autoridade humana sobre a tua vida, uma autoridade espiritual que Deus constitui como na vida de um pastor, de uma pastora, de um líder. Essa libertinagem, de falta de compromisso. Então nós precisamos andar segundo o Espírito. E Paulo está dizendo: eu rogo-vos, irmãos, lá em Tito, assim como vocês aprenderam de nós, que vocês também andem desta maneira, de uma maneira que agrade ao Senhor, que vocês sirvam a Deus desta maneira. Então não confunda graça com libertinagem. Posso viver de qualquer jeito, que Deus me ama. O amor de Deus é incondicional, mas a salvação, ela vem por meio de um aprendizado, e nós estamos aprendendo sobre isso. Cada dia eu aprendo algo novo na palavra, algo que eu preciso renunciar de mim mesmo, algo que eu preciso abandonar para que eu possa ser salvo. Então a graça é isso, salvação é isso. Se a gente for continuar aqui no texto, vamos voltar lá novamente em Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. A vontade de Deus é a santificação. Santificação. Sede santos, como o Senhor vosso Deus é santo. Buscai a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A palavra não ensina buscai a paz e vivam de qualquer jeito. Não. Buscai a paz e a santificação, santidade. Santidade. Ser cristão é isso, é ser separado, é ser diferente. Nós precisamos entender isso. Que por mais que eu não estou falando aqui da gente viver ao extremo dos fariseus, né? Que imponha sobre as pessoas ali usos e costumes ou doutrinas do homem. Não, eu estou falando sobre santidade. Porque santidade vai de Gênesis a Apocalipse. Santificação, separação, viver diferente, dar bom testemunho, dar bom exemplo. Isso é bíblico. Isso é a palavra. Isso não muda. Passam os céus e a terra, mas a palavra do Senhor permanece a mesma e eterna para sempre. O que separa o homem de Deus é o pecado, e vai ser até a consumação dos séculos. Não existe meio termo para vivermos agradando a carne e agradando o Espírito. Ou a gente está na carne, ou a gente está no Espírito. A palavra está dizendo, porque cada um de vós, versículo 3, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Da prostituição. E prostituição, que a palavra está dizendo aqui, ela não está ligada somente no relacionamento conjugal. Não. Se prostituir é adorar outros deuses. Se prostituir é amar mais outras coisas do que a Deus. Tudo isso é prostituição. É idolatrar. Quando eu estou falando de idolatria, talvez você já lembre logo, o pastor está falando sobre idolatrar as imagens. Não! Existe uma idolatria gospel terrível, crescendo. Ídolos gospel. Isso é prostituição.
O nosso único ídolo, o nosso único Deus e Senhor é Jesus, aquele que morreu por nós na cruz do Calvário. Então essa prostituição que tem invadido as igrejas, os altares, as vidas dos irmãos, nós precisamos atentar para isso e buscarmos a santificação. E a palavra vai continuar dizendo que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Cada um de vós saiba possuir o vosso corpo em santificação e honra. Nosso corpo é para a santificação e para a honra do nosso Deus. Nosso corpo, cuide do seu corpo. Você que é mulher, jovem, preste atenção nas suas roupas, nas suas vestimentas. Se você não tem se vestido com lascívia, seu corpo é para a santificação, é para a honra. Eu sei que hoje é muito difícil se pregar sobre isso. É muito complicado falar sobre isso. Mas a palavra ainda nos ensina a respeito disso. Nosso corpo é para a santificação e para a honra. Separe, seja separado para o Senhor. Agradar ao Senhor. Amém, meu querido? Então a graça não é isso que muitos pensam. A palavra continua dizendo, no verso 6, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porque Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Então, se é para a santificação, eu preciso cuidar do meu corpo. Se Deus me chamou, não para a impureza, mas sim para a santificação, eu preciso estar atento sobre que caminho eu tenho andado. Então, vamos vigiar quanto a isso, meus irmãos. O dia do Senhor se aproxima e o Senhor vem buscar uma igreja lavada, remida pelo sangue do Cordeiro de Deus. O Senhor vem buscar uma igreja pura, imaculada, sem mancha, sem ruga. O Senhor vem buscar essa igreja que está se preparando a cada dia. Então vigie nas suas atitudes, vigie na sua vida. Eu cuido da minha. Cada um de nós precisamos examinar a nós mesmos, como a palavra do Senhor fala. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e vamos viver em santificação e de uma maneira que agrade ao nosso Deus. Amém? Essa era a palavra que eu queria compartilhar. Vamos orar no nome de Jesus? Vamos falar com Deus. Senhor, obrigado, Deus, pela Tua palavra, obrigado pelo Teu amor, e que o Teu Espírito Santo nos ajude, Pai, cada dia andarmos em santificação, vivemos em santificação, de uma maneira que Te agrada. Nós fomos chamados para agradar ao Senhor, nós não fomos chamados para agradar o nosso eu. Então nos ajuda, Espírito Santo, a cada um de nós. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua casa, o seu lar e a sua família cada vez mais e mais. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Graças a Deus. Pai seja convosco e até o próximo culto no nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família e sobre esta igreja, hoje para todo sempre, que assim seja. Amém. E graças a Deus. Paz seja convosco e até o próximo culto. Em nome de Jesus. Amém.